Pois é, estamos de volta à Marquise. Agora não quero outra coisa. E hoje, convidados especiais de honra, meus caros amigos, vou-vos trazer um ensaio que eu fiz recentemente à Volvo V90 T6 Recharge. Sentem-se confortavelmente que eu terei todo o gosto em descarregar 10 minutos de verborreia sobre esta lindíssima sueca. Há sensivelmente um ano atrás eu tinha tido a hipótese de conduzir o topo de gama dos plug-in hybrids da Volvo, no caso da V90, ou seja, a versão T8 plug-in hybrid. Entretanto, as coisas mudaram de nome e agora chamam-se Recharge. Tem um nome com uma certa pinta, convenhamos. A Volvo tem agora então, na V90, duas versões de plug-in hybrids, a T6 e a T8. Entre a T6 e a T8 Recharge existe apenas uma diferença de 3.000 euros. 3.000 euros. E eu, sinceramente, depois de ter experimentado a T8 e agora recentemente a T6, eu não consigo perceber por que raio é que alguém há de poupar 3.000 euros numa carrinha de 80 e não sei quantos mil euros e ficar com menos 60 cavalos de potência combinada. Por mais 3.000 euros, em vez de ter uma carrinha V90 T6 com 340 cavalos de potência combinada, eu posso ter uma T8 Recharge com 400 cavalos de potência combinada. Para mim seria um no-brainer, não é? Mas enfim, vamos aqui ao objeto da análise, que foi a T6 Recharge. Esta nova versão 2020 da T6 Recharge é em tudo igual à T8. Adota um esquema all-wheel drive porque o motor a combustão na dianteira move o eixo dianteiro e o motor elétrico presente no eixo traseiro move o eixo traseiro. E, portanto, em algumas situações, nós podemos ter um comportamento all-wheel drive desta Volvo V90, tornando-a um carro muito versátil e, sobretudo, muito seguro, seja ele o tipo de piso em que estivermos. Esta versão T6 Recharge tem, assim, o mesmíssimo 2 litros com turbo e com compressor da T8, mas aqui, em vez de ter 320 cavalos e 400 Nm de torque, tem 253 cavalos e 350 Nm de torque. O motor elétrico presente sobre o eixo traseiro é exatamente o mesmo, debita 87 cavalos e mais 240 Nm de torque. Portanto, esta carrinha em potência máxima combinada debita 340 cavalos e quase 600 Nm de torque. É um carro que, apesar de, desde o início de 2020, todos os Volvos, início de 2020, se não mesmo finais de 2019, todos os Volvos passaram a estar limitados a uns conservadores 180 km por hora, mas esta carrinha, mesmo assim com quase 2.000 kg de peso, despacha os 0 aos 100 em menos de 6 segundos. Portanto, esta carrinha é capaz de um andamento a direito muitíssimo vivo, 5.9 segundos, e depois falo de uma forma absolutamente soberana. É um carro mega confortável, ultra silencioso, muitíssimo bem construído, com um nível de materiais e robustez de construção que eu cada vez menos consigo perceber. Por que raio é que os Volvos desvalorizam tanto quando comparado com o Mercedes, ou com o Audi, ou com o BMW? Pá, que eu vou-vos ser sincero, nesta gama de produtos eu não consigo encontrar diferenças em termos de qualidade, ou de materiais, ou de robustez de montagem. Eu não consigo percepcionar que uma V90 seja pior do que uma BMW Série 5 ou do que uma carrinha Mercedes Classe E. Não consigo. Pá, não me levem a mal os puristas dos alemães ou o que quer que seja, mas eu não consigo neste momento perceber que haja, que eu diga assim, a Volvo desvaloriza porque são carros pior construídos. Epá, não são. Acabam por ser uma forma, se calhar, muito boa para que alguém que possa comprar um carro destes com um ano ou com dois, se calhar poupa 50% em relação ao preço de novo. Mas que são os carros fabulosos, são. Eu passei 4 dias na companhia desta carrinha Volvo T6, fiz quase 900 km com esta carrinha e realmente foi um absoluto e completo deleite estar ao volante desta carrinha que, com uma dotação de equipamento muitíssimo generosa, faz coisas tão incríveis quanto conduzir sozinha, uma condução semi-autónoma. Obviamente continuamos a ter que pôr as mãos no volante de vez em quando,
mas é um carro com uns faróis em LED fabulosos, com um pisar de estrada fabuloso, é muitíssimo confortável. Os bancos são inexcedíveis, são realmente, a Volvo continua a fazer dos melhores assentos para apoiar e sujeitar o nosso corpo que a indústria automóvel realmente nos oferece. É um carro que não dá vontade de sair de lá dentro, sentamos e apesar de ser uma discreta carrinha Volvo, é facilmente perceptível por quem está a circular na rua, as pessoas olham. É engraçado que isto não acontece com muitos carros. Obviamente, se calhar também não se vê em tantas Volvo V90 como se vê em Série 5 e Mercedes Classe S e Audi A6, mas é um carro que faz virar cabeças e acreditem que é um carro que, apesar de eu já ter conduzido mais do que uma vez, é um carro que eu fecho e olho para trás. É um carro que me faz olhar para trás uma, duas vezes. É uma carrinha muito bonita. Depois faz tudo com muita suavidade. Pá. O fechar elétrico da mala é assim super suave, não há cá clunks nem chunks, nem... É assim uma coisa tipo, parece um balé. E depois permite-nos, obviamente, desfrutar do sistema plug-in hybrid, carregá-la em casa, num posto de carregamento na rua, e graças a uma bateria que não chega a 10 kWh, temos aqui uma autonomia em modo 100% elétrico de praticamente 50 km. Eu vou-vos ser muito honesto. Eu tenho alguma prática com carros elétricos e com plugins e outras coisas do género. Eu consegui fazer com esta V90, sem grande esforço, 40 km com uma carga de bateria. Epá, é muito bom. Este carro pesa 2000 kg, o motor elétrico tem apenas 88 cavalos e locomover 2000 kg a mais de 100 km por hora só no motor elétrico, desde que sejamos relativamente suaves com o pedal do acelerador, 40 km em modo elétrico. É muito simpático. Eu consegui carregar este carro em casa, desfrutei das minhas voltinhas em modo urbano, sempre em modo 100% elétrico, e depois fiz aquilo que é o ambiente mais desagradável para este tipo de carros, porque toda a gente diz assim, ok, tu fazes isso 40 ou 50 km em modo elétrico, porque tu podes carregar todos os dias. Posso, efetivamente. Eu acho que este carro serve para quem possa carregar o carro com frequência, porque para quem faça muitas viagens em autoestrada ou quem vá para sítios onde não pode carregar o carro, este carro à partida poderá não ser tão interessante. Mas calma. Porque mesmo com 2 toneladas de peso, mesmo com um motor turbo comprimido com 250 cavalos, este carro fez em autoestrada, em modo 100% combustão, com o cruise control ligado a 135 km por hora, fez 8.2. 8.2 é um consumo que eu considero absolutamente em linha com um carro deste nível, deste status e desta etiqueta de preço. Uma pessoa que compra um carro de quase 90 paus, não me venham dizer que acha que um consumo de 8 litros aos 100 é excessivo. E mesmo que subisse até 9 litros aos 100, é um carro que, se eu conseguir combinar frequentemente cargas e funcionamento em motor a combustão, eu consigo, se calhar, ao fim de 10, 20 mil quilómetros, ter um consumo médio acumulado que, se calhar, pouco ultrapassa 5 ou 6 litros aos 100. Mas o facto de ser um plug-in permite-lhe também outro tipo de gestão da carga elétrica que não se cinge apenas a ligar à ficha e toma lá. Não. O carro tem, inclusivamente, um modo que permite que eu tenha a bateria 100% carregada e diga assim, não, eu agora vou fazer 500 km de autoestrada, não quero gastar a autonomia elétrica que eu tenho e eu opto pelo modo Save. E eu clico num botãozinho e o carro diz-me assim, ok, tudo bem, então eu não vou gastar a bateria, toma lá motor a combustão. E nesta situação de motor a combustão, foi como disse, 8 litros aos 100 de consumo médio, 8.1, 8.2. Se eu fizesse 120, se calhar fazia 7,5, se calhar fazia mais perto de 7. Quando cheguei ao meu destino, e num ambiente mais de voltinhas, então eu deixei que o carro usasse a carga da bateria para poder continuar a baixar médias e a circular em modo 100% elétrico. Mas caso eu vá numa viagem autoestrada, estabilizado, e diga assim, epá, entretanto gastei a carga da bateria, estou a 0, mas dava-me jeito de ter carga quando chegasse ao destino e não vou ter tempo de carregar. O carro tem um modo de charge, em que o motor a combustão, para além de estar a locomover o carro, vai a fornecer alguma carga para a bateria. E quando eu digo charge, não é alguma carga no sentido de é preciso 2 horas para carregar o carro. Basta que eu leve 10 minutos de charge ligado em velocidade de cruzeiro de 120, 130 e eu tenho logo um range de 15 km de bateria. 15 km em 10 minutos. Portanto, se eu andar meia hora com o charge ligado, eu carrego a bateria toda até chegar ao destino.
Obviamente que no Charge, a média de consumo se calhar já não vai ser 8, nem 8,2, se calhar vai ser 9. Faz com que eu, quando chego ao destino, tenha 40, 45 ou 50 km de autonomia elétrica para poder circular. E isso é significativo. E é, sobretudo, muito user-friendly. O carro tem vários modos de condução. Tem o modo de condução Pure, em que se eu escolher ando 100% elétrico. Posso calcar no acelerador à vontade, que o carro tenta maximizar sempre a utilização do motor elétrico. Tem um modo All-Wheel Drive, em que o sistema se encarrega de gerir da melhor forma a energia vinda do motor elétrico e a propulsão do motor a combustão para termos ali tração integral. Temos também um modo Power, em que os dois motores funcionam em conjunto para podermos ter aqui um andamento mais brisk. E depois devemos ter outro modo qualquer que eu não lembro qual é que é. Tenho que ir ver aqui a cábula. E, obviamente, o modo Hybrid, em que o carro gera a coisa sozinha, toma lá motor elétrico, toma lá motor a combustão, o carro decide qual a melhor utilização e qual a melhor disponibilização em termos da carga do acelerador e do andamento imposto. A V90 por si é um tratado realmente de construção e de qualidade. O equipamento realmente é infindável. Teto panorâmico, alta fidelidade Bowers & Wilkins, bancos aquecidos, 100% elétricos, com memórias, com cruise control adaptativo, com função autónoma de condução. É um carro realmente muitíssimo agradável de conduzir, com N sistemas de segurança passiva e ativa, e realmente é uma fortaleza rolante. Vamos ali com a sensação de que, se de repente aparecer uma parede de cimento à frente, que vamos partir a parede e vamos continuar a seguir viagem. Em termos de interior, a V90 é igual a si própria. É um carro extremamente espaçoso, muitíssimo agradável, muito confortável, com um enorme desafogo nos 5 lugares que oferece. Os lugares de trás têm um espaço enorme, com muito espaço para as pernas, dá para traçar a perna atrás na boa, temos muito espaço em altura para a cabeça, largura para os ombros, temos saídas de ar-condicionado independentes, com uma luminosidade fantástica proporcionada por este teto panorâmico que vinha com esta unidade. É um carro realmente muito agradável de se estar e de se viajar. A bagageira oferece os habituais 560 litros, comuns aos outros modelos, e tem inclusivamente também aquela funcionalidade de fazer aquele swipezinho com o pé debaixo do para-choques para abrir a mala, o que é realmente muito prático quando vimos com as mãos carregadas com sacos. E a mala acaba por ser nossa amiga e abrir a tampa para nos facilitar a vida. É, portanto, um carro que eu considero extremamente versátil e que agradará claramente a um inúmero leque, a um vasto leque de potenciais interessados, quer seja pelo status, pela imagem, pela qualidade de construção, pelo conforto, pela segurança que este tipo de carro oferece. É um carro realmente, do ponto de vista dinâmico, apesar de ser predominantemente confortável, é um carro que tem um comportamento fantástico em andamentos um pouco mais vivos, tem um adornar muitíssimo bem controlado de toda a carroceria, é um carro que podemos confiar não só nos travões, como também no sistema brake que a caixa tem, ou seja, para além do modo drive, temos uma segunda opção que é o modo brake, que aumenta a regeneração do motor elétrico, que fornece carga para a bateria e também aumenta o efeito de travão motor. Portanto, numa simples descida, se em vez de carregar no travão, é simplesmente mais fácil pôr em brake, e a desaceleração providenciada pelo motor elétrico e pelo motor a combustão é muito mais forte, não só regenera mais a bateria, como raramente tenho até que tocar no pedal do travão, poupando também, obviamente, o sistema de travagem. Foi, portanto, um enorme prazer revisitar esta Volvo V90. Fico aqui um bocadinho na dúvida realmente se vale a pena optar por uma T6 ou se não fará sentido optar por uma T8. A diferença de preço é realmente muito pequena. Temos um carro com uma capacidade de andamento muito superior, mas também temos um consumo algo superior. E eu acho que para a filosofia do modelo que estamos a falar, pouca diferença fará ter 340 ou 400 cavalos. Eu penso que o condutor médio deste tipo de automóvel é um chefe de família que opta por ter um carro destes, ou como carro da empresa, e obviamente depois também estes plugins hoje em dia continuam a fornecer aqui vários benefícios fiscais para as empresas. E agora só também falta ficar a saber exatamente o que é a nova surpresa do ISV para 2021, que já se sabe que vai penalizar os híbridos, nomeadamente os plugins, e o quanto irá encarecer
este tipo de viaturas. Obviamente estamos a falar de carros de mais de 80 mil euros e mesmo que fiquem se calhar mais caros, 3 ou 4 mil euros por causa do imposto automóvel, também não é com certeza isso que irá demover os atuais compradores de os comprar. Às vezes basta abdicar de um extra ou dois e, portanto, o carro continua a ter literalmente o mesmo preço. E, portanto, meus caros, dou assim por terminada a minha apreciação à V90 T6 Recharge. Volto a desejar-vos um próspero ano novo de 2021 e que tudo corra bem e que realmente possamos ter aqui um pouco mais de liberdade e desafogo do que este ano 2020 que passou, que tantas provações nos fez passar. Até à próxima, meus caros.